Bem-vindo ao INCOR Talks, o podcast do INCOR HCFM USP. Olá, eu sou a Marjorie Mizuta, sou médica pesquisadora do INCOR HCFM USP e estou hoje com a doutora Ana Paula, que é médica assistente da Unidade Clínica de Lípidos do INCOR. E hoje nós vamos falar sobre o não-HDL e a apolipoproteína B, mais conhecida como ApoB. Doutora Ana, seja bem-vinda ao programa. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho o que seria a ApoB e o não-HDL. Boa tarde, é uma honra estar aqui. Então, a ApoB e o colesterol não HDL são biomarcadores que ajudam a estratificar o risco cardiovascular. Eles não são como o LDL, mas eles complementam essa avaliação do risco cardiovascular. Eles têm algumas vantagens. Por exemplo, o colesterol não HDL, ele nada mais é do que o HDL, colesterol total menos o HDL. É uma mensuração mais precisa, mais específica, porque às vezes o LDL a gente não consegue medir. Você tem que fazer, às vezes quando você tem uma hipertrigliceridemia, esse LDL ele fica um pouco falseado. E o não HDL ele pode ser medido, seja no jejum, seja nos estados de não jejum, e as hipertrigliceridemias elas não interferem com essa mensuração do colesterol não HDL. A ApoB, ela também está presente em todas essas lipoproteínas, tanto na LDL, VLDL, seus remanescentes. Ela também é uma mensuração mais precisa, a gente pode medir diretamente a ApoB, também ela não tem interferência com o jejum, e ela também ela tem um poder discriminatório também no risco cardiovascular. E quando nós devemos solicitar essas lipoproteínas? Essas lipoproteínas, como eu já falei, elas fazem parte do risco, mas o que é interessante é que não existe nenhum estudo randomizado em que se utilizou como meta tanto o não HDL ou a ApoB. Os conceitos de marcadores de risco surgiram a partir de estudos observacionais e estudos de randomização mendeliana. Então, sabe-se que hoje as próprias diretrizes, a diretriz europeia, ela considera a meta primária, o colesterol LDL, e a meta secundária, o não HDL e a ApoB. E como é que a gente enxerga isso? Por exemplo, o não HDL, ele pode estar presente nos distúrbios nas hipertrigliceridemias moderadas, quando eu tenho, por exemplo, um LDL baixo, né, aquele LDL pequeno e denso, né, nesses quadros de hipertrigliceridemia, eu posso ter esse não HDL elevado. E como é que nós calculamos isso? Qual é a meta do não HDL? É 30 mais do que o LDL. Eu posso ter atingido um LDL, mas o não HDL ele ainda continua elevado, que seria o tal do risco residual. E eu não preciso mensurar o não HDL. O não HDL é só eu calcular. Eu faço colesterol total menos o HDL. Esses dois marcadores eles estão presentes principalmente naquelas lipidemias mistas, tá? Nas síndromes metabólicas, nesses distúrbios diabéticos, dos hipertrigliceridêmicos. E a ApoB também. A ApoB ela está presente principalmente quando eu tenho aquelas partículas de LDL depletadas e numerosas, tá? Aquela LDL pequena e densa, pois 70% da ApoB está presente na partícula de LDL. Então, quando é que eu vou medir isso? Eu já falei, o não HDL a gente pode ter isso sempre, tá? O ApoB é que eu poderia medir em que situação? Eu tenho meu paciente, que eu calculei o risco dele, eu preciso tratar esse risco. Ele tem o LDL elevado e, de acordo com o risco, eu vou tratar com estatinas, por exemplo. Eu dei estatinas e, para mim, ter uma precisão maior do risco, aí eu posso dosar a ApoB e ver se eu conseguir atingir também essa meta, né? O não HDL eu já tenho e a ApoB eu não preciso medir em todas as vezes. Se eu tenho um paciente, tomou estatina, reduziu o LDL, eu posso ou não aí mensurar a ApoB, que pode já estar na meta ou não. E se não estiver na meta, eu vou tomar as medidas para também atingir essa meta. A senhora comentou que eles são marcadores de risco cardiovascular, né? Existe, então, uma relação com o prognóstico e existe alguma relação em relação a algum diagnóstico específico também? Então, o colesterol não HDL, ele vai mensurar basicamente o que? O conteúdo de todas essas lipoproteínas, tá? Exceto o HDL.
Então, o colesterol não HDL está indicando o quê? Você pode ter aumento de produção, ou uma redução de quebra, ou até uma diminuição da remoção das partículas aterogênicas ricas em triglicéridos, né? Porque eu vou ter o colesterol não só da LDL, mas o colesterol da VLDL, da IDL, dos remanescentes dessas lipoproteínas aterogênicas. E é claro que isso ele é aterogênico. E existem estudos observacionais, meta-análises de intervenção com vários medicamentos que mostram que o colesterol não HDL é importante, sim. A redução do colesterol não HDL reduz o risco cardiovascular. Mas isso são meta-análises, tá? Você não tem nenhum estudo com essa meta terapêutica. E a ApoB também. A ApoB, quando elevada ou não, ela me dá o diagnóstico, por exemplo, nas hipertrigliceridemias graves, né? Os pacientes com síndrome da quilomicronemia, a ApoB é um divisor de águas, em que eu faço a diferenciação de outras, por exemplo, de uma disbeta-lipoproteinemia ou de uma hiperlipidemia familiar combinada, eu vou ter de base, posso ter um triglicérides muito elevado. Na síndrome da quilomicronemia familiar, por exemplo, a ApoB, ela é o divisor de água, ela está baixa. Em outra dislipidemia grave, ela pode estar elevada. Então, ela, às vezes, me ajuda a diferenciar uma dislipidemia grave de outra. Perfeito. E para finalizar, a senhora comentou, né, que existem algumas medicações, aí, como a estatina, que reduzem a ApoB. Existe um tratamento específico para isso? E quais seriam as metas para essas lipoproteínas? Então, o que a gente faz para reduzir, por exemplo, o colesterol não HDL? Se eu já tenho LDL na meta, o não HDL, que é o tal do risco residual, eu posso ter que reduzir o colesterol contido nessas partículas ricas em triglicéridos que são aterogênicas, né? Então, a gente pode aumentar as estatinas, nós podemos dar ezetimibe, nós podemos dar outras medicações que reduzam o risco. Os fibratos, as meta-análises não mostraram benefício, né? Existe uma heterogeneidade no resultado com fibratos, né? O estudo Prominent não mostrou benefício quando você utiliza os pacientes com hipertrigliceridemia com esse risco residual elevado. Por quê? Porque o LDL ficou elevado e a ApoB também permaneceu elevada. Então, aí você pode tomar algumas atitudes, intensificando mais medicações, estatinas, ezetimibe, inibidores do PCSK9, mudanças do estilo de vida e até análogo do GLP-1. Em relação à ApoB, mesma coisa, eu reduzi o meu LDL, mas eu ainda tenho uma quantidade de partículas na circulação que eu não consigo remover, ou eu posso ter aumento de produção dessas partículas, como, por exemplo, na síndrome metabólica, eu tenho LDL já que eu dei estatina, mas o paciente ainda continua com uma adiposidade intra-abdominal, então provavelmente esse paciente vai ter que emagrecer. Eu posso dar um análogo de GLP-1, que ajuda na perda de peso, pode ajudar na redução de produção dessas VLDLs, por exemplo, mas basicamente estatinas, ezetimibe, os inibidores do PCSK9 para intensificarem a remoção dessas partículas, que é o que essa ApoB elevada está me indicando. Eu posso também reduzir a produção e intensificar a remoção dessas partículas. E uma vez que você trata, você reduz essas partículas, quais seriam as metas preconizadas? Então, as metas preconizadas, por exemplo, o não HDL é 30 a mais que o LDL e da ApoB. É interessante ver que a meta da ApoB é semelhante à do LDL colesterol. De acordo com o risco, eu tenho uma meta no paciente de risco baixo, o meu LDL de 100, a ApoB é 100. No risco intermediário, eu vou ter um LDL menor do que 70, a ApoB menor do que 75, e no risco mais elevado, o LDL enquanto é 55, a ApoB é menor do que 65. Essas são as metas da diretriz europeia de 2021. Mas interessante que naquele estudo com alirocumab, dos pacientes pós-infarto, eles observaram uma redução de risco quando fizeram uma análise pós-hoc da ApoB. Eles viram que uma ApoB abaixo de 40,
40 miligramas por decilitro, ela reduz de forma importante o risco cardiovascular. Então, a ApoB ela é um marcador robusto e ela pode vir no futuro a ser um alvo terapêutico em próximos estudos, né? Em que ela seja um alvo pré-especificado em estudos de intervenção. Perfeito, eu gostaria de encerrar a nossa sessão agradecendo a doutora Ana pela sua participação e nos vemos nos próximos episódios. Obrigada. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.